Olá pessoal, estou de volta com o canal Os Sentidos Ocultos das Palavras. Este é um canal em que se aprende a língua portuguesa sem ter que necessariamente estudar a gramática. Vocês sabem disso. Então, hoje eu quero falar da onomatopeia. Por que onomatopeia? Porque a onomatopeia é uma fonte de criação de palavras. São milhares de palavras que o português tem, formadas desta maneira. O que é onomatopeia? Onomatopeia é um som, é um ruído, não é, produzido por algum objeto que se tenta reproduzir através da linguagem, utilizando os sons da linguagem, para identificá-lo, para nomeá-lo. É claro que essa identificação de sons com este ruído não é uma coisa autêntica, ou seja, não é uma reprodução fiel, né? É impossível se reproduzir fielmente. Então se tenta com os sons da língua, se procura adequar a produção de um determinado sentido, um determinado vocábulo que possa reproduzir o mais próximo possível este som. E também é interessante, né, que o mesmo objeto ele é designado em línguas diferentes com variações. Ou seja, claro que cada língua vai adaptar esse som produzido de acordo com o seu sistema fonético. Né? Então, portanto, vê-se que não é uma reprodução exata. Uma coisa interessante, como fonte, né, de criação de palavras, é que a onomatopeia ela está presente nas culturas mais antigas, nas línguas indígenas, não é? Nas épocas pré-escritas, ou seja, antes do surgimento da escrita, por exemplo, quando essas línguas passaram depois a ser escritas, elas reproduziram essas onomatopeias. Portanto, ela realmente está na origem da linguagem. E é interessante que a criança, né, se identifica muito com as onomatopeias, porque a criança muitas vezes tenta identificar um objeto pelo som produzido por esse objeto. É o caso de miau, né? Miau para o gato. Claro que muitas vezes os adultos já induzem a criança, né? Mas isso é fruto mesmo da observação de como as crianças falam. Então, os adultos observando como as crianças falam, passaram, portanto, a imitá-las, né? Ou criar termos assemelhados ao que elas produzem. Portanto, a partir daí, passou-se então a criar as onomatopeias dentro da criação da linguagem infantil. Então, são duas fontes interessantes, né? Vem na origem da linguagem, ou seja, as línguas antigas, mais antigas, as línguas indígenas, por exemplo, que não tinham escrita, e na linguagem infantil, que é o início também da linguagem, né? No ser humano, a infância. Portanto, é muito importante, porque há milhares de palavras que surgiram dessa forma. Então eu vou aqui dar alguns exemplos, apenas alguns exemplos, para a gente ilustrar o que é a onomatopeia, a sua importância, não é? E como muitas vezes a gente produz palavras e não se dá conta de que elas tentam reproduzir os sons. A primeira palavra que eu gosto de trazer aqui é tiritar. Todo mundo sabe que tiritar é tremer de frio, não é? Tiritar. E tiritar vem desse barulho produzido pelos dentes, quando a pessoa está com frio, que bate os dentes, por exemplo, produz um som semelhante a esse. Então, se ouviu esse som e passou então a designar, por exemplo, tiritar, tremer de frio, por exemplo, associando-se ao barulho produzido pelos dentes. Uma segunda palavra que eu gostaria de destacar em português é cuíca. Se você pegar um dicionário, e o dicionário podem dizer que cuíca é uma palavra indígena. É uma palavra indígena que o português tomou, né, adaptou para si. Mas veja que mesmo sendo uma palavra indígena, o som cuíca, veja, cuíca, é um som muito parecido com o que é produzido por aquele instrumento musical. Né? Se você adaptar bem, você vai ouvir isso. Quer dizer, se você sugestionar na sua mente que o som é cuíca produzido, naturalmente você vai ver essa referência. Quer dizer, mesmo em português a gente sente isso, e mesmo que fosse numa língua indígena, provavelmente era um som ali onomatopaico no tupi, né? Ou numa variedade do tupi. A outra forma é chiar, né? Chiar a gente sabe que se refere, por exemplo, a sons produzidos
que são muito parecidos, por exemplo, certos sons produzidos por insetos ou por aves, e até mesmo por objetos em ebulição, por exemplo, chiar, né? Então, chiar tem uma referência ao som produzido. Quando se refere a aves, há uma dúvida, né? Porque temos piá e chiar, né? Que são, provavelmente, têm a mesma origem, né? Piá, antigamente era pipilar, né? A forma mais antiga, e provavelmente reduziu-se para piá ou pliar e depois chiar, né? Então, essa é outra forma também que podemos identificar como onomatopeia. Eu queria destacar também a palavra baque. Baque é o som, né, produzido por a queda de uma pessoa, de um objeto, né, um baque. Esse baque também não tem nenhuma origem etimológica diferenciada, a não ser por um processo de imitação do som produzido pela queda do objeto da pessoa. Então é um baque. Né? Um baque é uma queda. E naturalmente passou a ser usado também metaforicamente. Né? Todas as palavras que têm sentido objetivo, elas depois podem ser usadas metaforicamente. Ou seja, a pessoa pode dizer que alguém levou um baque, mas no sentido não físico, né? Por exemplo, levou um baque emocional, ou qualquer outro, um baque financeiro, por exemplo, uma queda. Então, mesmo a forma objetiva, né, que reproduz alguma coisa objetivamente, pode ser usada também metaforicamente, é um dos recursos de criação da linguagem. Um caso que eu citei, né, da criança, por exemplo, o miau, né? O miau, por exemplo, é a forma de designar o gato, né? Uma criança facilmente identifica o gato com miau, que é nitidamente a reprodução do som produzido pelo gato, mas de maneira aproximada, né? Por fim, eu gostaria de destacar tico-tico, né? Tico-tico é uma ave que fica batendo o bico na árvore, furando o tronco da árvore e produz esse som, tico-tico, né? Daí passou-se a designar a ave como, portanto, um tico-tico. Era isso, gente. Eu gostaria só de pedir para curtir, compartilhar e se inscrever no canal para continuarmos trazendo mais essas riquezas de informação sobre a criação de palavras, o surgimento de sentidos e a riqueza da língua portuguesa. Obrigado.